vou mostrar pra você o passo a passo dessa saia maravilhosa. E se você caiu de paraquedas por aqui e ainda não assistiu ao vídeo de molde e corte dessa saia, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá bom? Eu sou Laraína Souza, eu tenho um ateliê de costura sob medida aqui na minha casa e nesse canal eu ensino você a costurar ou as suas roupas ou as roupas para suas clientes com um passo a passo sofisticado, um acabamento muito bem feito e eu te mostro o passo a passo do molde, do corte e da costura, sempre de uma peça completa, tá bom? Vamos agora ao passo a passo da costura dessa peça. A gente vai começar pela entretela. É uma entretela de malha, tá vendo? Ela é uma entretela de... Aqui é um tecido e tem cola do outro lado, tá bom? É uma entretela de tecido. Essa daqui chama entretela de malha. Mas é só você procurar por uma entretela de tecido. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o tamanho do meu cós aqui, ó, que a gente cortou. Lembra? Olha só, ainda ficou um pouquinho torto, ó. Mas, ó, eu vou posicionar ele aqui e vou cortar do tamanho total. Aqui já não vai dar por ela e a gente segue certinho na mesma direção, tá bom? Ou no fio ou contra o fio. Aqui tá no avesso do meu tecido. Ó, eu posiciono, tá vendo? Posicionei e eu vou aplicar aqui já com o ferro essa entretela. Você posiciona e corta do mesmo tamanho do cós e depois você vem com o ferro colando. Nesse caso aqui eu já vou colar uma parte, porque o espaço é pequeno, eu não vou conseguir espalhar essa entretela toda para poder cortar, então vai ficar torto. Aí por isso eu vou fazer assim, ó, vem com o ferro e pressiona, ó, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tirei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirei. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirei. Aí, como já colou, eu consigo puxar para terminar de posicionar ele aqui. Posiciona. Certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, não deixa pegar na parte que tá com a cola. Aqui agora, eu vou recortar, tá vendo? Já colou, agora eu vou recortar esse cós. Por que que eu entretelei? Porque quando a gente entretela, vou cortar aqui com a minha tesoura de entretela, de fio, de manta, dessas coisas assim, tá? Ó, quando a gente entretela, esse caimento desse cós fica muito melhor. Aqui, ó, só posiciona e corta. Não fica aquele cós retorcido, não fica um cós repuxado. Fica um cós bem arrumado.
Principalmente nesse tecido, que é muito fino, não daria para fazer só sem entretelar. Agora que eu já destaquei daqui, eu vou passar a entretela até ele ficar no ponto, tá bom? Que agora eu já posso vir com ferro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Aí vai pro outro lado um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, eu tô pressionando o ferro, tá? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim eu já tenho, ó, meu cós que tava bem fino, ó, todo resistente, tá vendo? Ó. Ok? Gente, aqui já tá com, o cós já tá com entretela e agora eu vou dobrar 1 centímetro de costura. Porque que vai ser bom pra gente fazer no na hora do acabamento, pro acabamento ficar muito bem feito. Então, dobra aqui, ó. E faz vinca. Aqui a gente tá vincando, do mesmo jeito que a gente faz no algodão. E aí eu vou aqui, ó, passo o ferro e passo a pedra. Que a pedra vai resfriando e já deixa viradinho, tá vendo? Não volta. Isso aqui tudo são facilitadores na hora de costurar. Como a gente já tá com o ferro ligado, a gente já faz logo isso aqui. Facilita. Parece que vai perder tempo, mas não. Quando você vai fazer o acabamento, fica muito mais bem feito, quando a gente já fez isso aqui. Agora a gente vai dobrar ao meio. Vamos refilar aqui agora, né? Vamos dobrar ao meio, deixando 1 centímetro de margem também. Eu vou refilar aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Entortou um pouquinho. Agora a gente vai dobrar, deixando aí 1 centímetro de costura também. Um pouco mais, tá?
Olha, aí agora a gente já confere aqui, ó, se nas pontas bateu certinho aqui. Porque isso aqui a gente vai encontrar na hora de colocar o zíper. E para o zíper ficar bem feito, isso daqui precisa estar bem certinho, tá bom? Eu vou só refilar aqui. E aí eu já venho e olho, ó. Tá vendo como ficou torto? Esse daqui, ó, ficou menor. Milímetros. Mas isso aqui na hora de costurar e fazer o acabamento do zíper faz toda a diferença. Então eu vou aqui, ó, dobrar. E deixar aqui, ó, do mesmo tamanho no vinco. Bota aqui, ó, certinho. Apoia a pedra. E aí eu dobro. De novo. Você vai ver que agora vai bater certinho. Porque isso aqui vai se encontrar. Esse é um grande segredo para o seu zíper ficar muito bonito e essas costuras baterem certinho na hora de prender o zíper aqui. Tá vendo? Ó, certinho um com o outro. Agora sim, a gente vai costurar unindo a nossa franzido aqui no cós. Gente, aqui agora, ó, no cós, onde a gente marcou, a gente dobrou, né? Aí agora eu vou marcar isso aqui de uma forma diferente, ó. Tá aqui, eu vou vir com o lápis, ó, ou com a canetinha apagada, tá bom? E aí, só marca aqui pra eu saber aonde que eu vou costurar. Onde que eu vou unir a saia. Pra que eu tenha aqui uma margem de costura bem certinha. Lembrando que você não tá costurando qualquer peça, você tá costurando uma peça muito, muito sofisticada. Então, a gente precisa ter os cuidados, né? Aqui, ó, ficou todo marcadinho, então eu sei que é onde eu vou costurar e eu sei aonde que tá torto isso aqui. Agora, eu vou franzir o primeiro babado pra poder unir aqui. Pra franzir, gente, o que é que eu faço? Eu ponho aqui, ó, pro maior ponto, 5, e aqui na tensão, eu puxo, ó, e coloco aqui tensão 2, tensão 3, depende do tecido, né? Eu vou começar aqui com a tensão 3. Primeiro você faz um teste aí, né? Mas eu vou franzir aqui esse babado. Avesso pra cima, tá vendo? Eu vou puxar mais um pouquinho, que eu tô achando que não tá franzindo. Agora sim. Ó lá, já começou a franzir. Ó, se eu ajudar, ele vai acaba franzindo mais. Então, se eu não ajudar, ele fica bem franzidinho. Então, isso aqui depende também no olho, tá? Mas vai observando aqui, ó. É isso mesmo que eu quero. Veja só como vai ficando. Esse é o franzido que eu quero. E eu vou ajudando só um pouquinho aqui atrás. Aí aqui agora no final, ó, eu deixo sempre muita linha. Puxa bastante aqui, porque a gente pode precisar ajustar esse franzido. Olha só, tá todo franzido. Eu preciso que fique do tamanho do meu cós. Olha o avesso. E aí eu vou colocar direito com direito. Então, o avesso. O avesso tá aqui, tá? E a gente vai medir pra ver se tá dando aqui 70.
Quase deu. Ainda dava pra franzir um pouco mais. Aí, o que que eu faço? Eu puxo aqui um pouco, ó. Eu franzo um pouquinho aqui mais, tá vendo? Encontro aqui o meio. E faço aqui um piquezinho, né? Pra eu saber onde é esse meio. Faço a mesma coisa aqui no cós. Aqui, ó, vamos cortar aqui direitinho 1 centímetro no cós, nessa sobra aqui, ó, que aí fica melhor. Você pode até marcar em 1 centímetro, tá? Aqui eu vou refilar no ouro mesmo. A entretela é importante por isso, ela nos ajuda nesse ponto. Marca o centro aqui de novo, né? Porque eu cortei e tirei. E ó. Aí agora eu coloco direito com direito. Encontra aqui o pique. Pique com pique. Direito com direito. Põe passando aqui meio centímetro mais ou menos, que é... Aí vem aqui cá pra outra ponta, ó, a linha aqui e alfineta. Que aí nós vamos ver se distribuiu direitinho esse franzido. Olha, deu certo, tá vendo? Quando a gente vem encaixando aqui, ó. Aí você distribui só pra ele ficar bonitinho pra todos os lados. Do mesmo tanto aqui, ó. Pra não ficar um lado mais franzido do que o outro. Ok? E aí aqui eu venho e alfineto. Porque eu já sei que é isso aqui mesmo. Vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Venho aqui pra ponta. Alfineto. Certinho aqui esse franzido para esse tamanho que eu cortei, tá? O corte, o plano de corte, de molde, é tudo pensando nesses detalhes, tá bom? E agora nós vamos passar uma costura reta, unindo a saia no cós. Muda aqui, tá? Não esquece. E aí, eu venho aqui agora e costuro, colocando, deixando pra cima a parte do franzido. Isso também é importante, ajuda no caimento. Dá retrocesso. Eu tô procurando meu agulhão e não tô encontrando. Vou fazer aqui com o desmanchador de costura. Porque quando a gente apoia aqui, ó, isso facilita, né? O franzido fica muito bem distribuído. Dessa forma. Vai ajeitando, ó. Sua mão aqui sempre ajudando, sustentando para não ficar
final. E deixa eu mostrar pra vocês como que fica, ó, do outro lado, todo franzidinho, tá vendo? Agora, o que que eu vou observar? Se aqui na hora de fechar, eu fechei do tamanho certo, né? A gente conferiu lá na hora de dobrar o cós e a gente confere aqui de novo se eu costurei certinho. Aí, deu certinho, ok? Aqui agora, eu vou costurar o outro babado no babado. Já marco aqui, ó, o centro dessa peça, marco o pique aqui, tá bom? Venho com o babado número 2, franzido já, tá? Eu não franzi porque eu já ia mostrar pra vocês, mas eu vou franzir todos e aí eu volto encaixando essa peça. Sempre você vai franzir só em um dos lados pra poder... 3 também aqui, 5, do mesmo jeito que o franzido deu certo. E aí eu começo... Deixa a linha aqui também, se a gente precisar puxar, folgar, né? E agora, a gente vai encontrar a metade também aqui. Dessa vez eu vou alfinetar, que fica mais fácil da gente encontrar esse meio, tá bom? Alfineta aqui, põe um alfinetinho mais escuro. Ó. E aí, agora, nós vamos posicionar avesso com avesso, tá? Porque nós vamos fazer aqui de diferente a costura francesa. O que a gente vai fazer é, nesse caso aqui do franzido, a gente fazer o acabamento bonito também. Então eu vou pegar aqui, ó, esse é o lado bonito da peça, né? Eu vou costurar assim, tá? Como se ele tivesse, se eu tivesse costurando errado. Qual é o lado bonito? Esse é o avesso, tá vendo? Ele fica pra baixo. Eu vou botar aqui, ó, avesso com avesso. E aí eu venho aqui, ó, centro e centro. Alfineto. Alfineta bem direitinho, põe 2 alfinetes aí pra não perder esse centro. E aí agora a gente vai ajustar também do mesmo jeito que eu ajustei na outra, né, na parte de cima. Só que aqui franzi um pouco mais e vocês vão me ver folgando isso aqui. Por isso que eu deixo aqui a linha sobrando. Olha só, o tanto que eu vou precisar puxar. E aí agora eu venho, ó, só folgando um pouquinho, porque franziu muito ali na hora de puxar a mão. Mas já viu que é melhor a gente desfazer do que a gente puxar a linha, gente? Eu prefiro 1000 vezes fazer o franzido assim, tá? Se você faz da maneira tradicional, tudo bem também. E aí eu vou puxando aqui, ó, e ajustando. Vocês vão ver como fica lindo aqui. Quem não tiver overlock, dá pra fazer que fica bonito, um acabamento bonito também. Mas quem tiver overlock, faz exatamente como eu vou fazer, que eu vou passar na overlock aqui depois, que fica um acabamento mais limpo, mais bonito, tá? Encontrei aqui o tamanho, distribuí direitinho.
E aí agora eu alfineto também. Aqui eu tô distribuindo. O que é distribuir? É eu puxar um pouco, deixando igual esses babados, sabe? Esses franzidinhos. Eu vou deixando eles aqui iguais para todos os lados. E aí agora eu vou costurar. Vou alfinetar. Venho pro outro lado, né, gente? Faço a mesma coisa. É como se eu estivesse costurando errado, tá? Puxa aqui, ó, do mesmo jeito. Eu já sei mais ou menos o tanto que eu tenho que puxar. Deixei linha aqui pra isso, né? Ó, puxa. Quando você identificar que tá do tamanho, você distribui. Quase, quase. Chegamos. Chegando no tamanho, distribui. Aqui eu quero que você observe algo. Eu tô percebendo que ficou mais franzido de um lado do que do outro. Então, eu vou tirar aqui o meio e vou recolocar isso aqui. Vou tirar aqui tudo e depois que eu estiquei, distribuir, aí eu dou um nozinho, já sei que cabe. Eu venho aqui, ó, dou um nozinho na linha para não distribuir mais, né? Para não folgar mais esse franzido. Fechei aqui, ele já não move mais. Vou para outra ponta, faço a mesma coisa, porque o bonito é ficar esse franzido todo igual, né? Olha aqui, já chegou no limite mesmo. Vou amarrar, né? Olha só, ficou bem no limite esse aqui. Vou dar um nó. E aí vou distribuir para ficar igual para os dois lados. Vamos observar, um lado tá esse lado de cá tá mais franzido, aí eu venho distribuindo no geral agora, tá? Para ficar bem parecido. E aí eu encontro os meios de novo. Aqui, ó, esse canto de cá, ele tava com pouco franzido. Franzio, tá bonito. Encontra aqui agora o centro. E marca e vamos reposicionar. Onde é que tá o avesso? Que a gente vai costurar errado, né? Direito com direito, aqui é avesso. Aqui tá o avesso. Aqui tá o avesso. E aí eu venho aqui, ó, centro. Avesso com avesso. Vou aqui pra ponta. E eu vou costurar, alfineto as pontas, o meio, e eu vou costurar isso aqui. Primeiro eu vou costurar aqui na minha máquina reta
e depois eu vou costurar no overlock. Pra já cortar e deixar no jeito de, na hora de virar, ficar bom, né? Olha, sempre eu gosto de deixar a parte do franzido pra cima, pra não deslizar e pra eu ter controle aqui, né? Então, a gente vai lá, ó, e costura. Tenta costurar o mais estreito possível aqui. Lembra que a gente deixou só 1,5 de margem, tá? Eu tô costurando aqui meio milímetro, mais ou menos. Vem ajustando e eu vou fazer exatamente como eu fiz no cós. Aí aqui, ó, tá prendendo um pouquinho, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, no franzido e puxo, corto. Porque aí, conforme eu vou puxando aqui, ele já vai soltando um pouco mais esse franzido. Que ainda ficou apertado. É assim, é por isso que eu digo pra vocês que o que eu tô ensinando mesmo é o dia a dia, né, do ateliê. Porque no dia a dia é assim que acontece. Soltou o alfinete aqui. Ó, puxei, ainda tá apertado. Aí eu vou ajustando aqui, ó. Vou puxando, como eu já soltei lá, ó, ele solta. Quando eu cortei lá, ele solta um pouco mais. Vai tomando cuidado para não dobrar esse franzido, ó, e ficar assim, ó, que o acabamento fica feio. Agora deu certo. Agora é só segurar aqui e costurar até o final. Vocês vão ver que vai ficar como se tá errado. Olha só, gente. Fica como se eu costurei errado, né? Aqui bonitinho e aqui bagunçado, do outro lado bonito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir e passar overlock cortando isso aqui. Final overlock, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu afastar mais pra cá. Eu vou fazer o acabamento cortando, já refilando, pra facilitar na hora que eu desvirar essa costura. Aí aqui na minha overlock, eu não sei se na de vocês vão entender aí. Na minha overlock eu tenho aqui, ó, o tamanho do ponto. No caso aqui tá em 3. Eu vou colocar tamanho 2, tá bom? Na verdade aqui é a tensão, tá? E aqui embaixo, ó, tem umas medidinhas também, tá no 1. Aí eu posso ainda diminuir se eu quiser, eu vou testar se eu vou querer ou não, tá? Então, isso é uma questão de ajuste, cada overlock tem a sua. A minha, eu sei que eu quero aqui no 2, pra ficar bem estreitinho. Esse daqui que gira, que eu mostrei pra vocês.
E eu vou cortar pra ver, e eu vou passar aqui pra ver se tá bom o tamanho. Ainda tá grande, eu vou colocar no F e vou testar. Esse daqui, ó, é o tamanho do ponto. Aí, se eu quiser mudar, aqui embaixo, ó, tem uma na minha, né, que é o tamanho do ponto. O tamanho, assim, de largura do ponto, sabe? Aí, ele tá aqui, ó, no 1, mas eu vou colocar em 0,7, pra ficar bem estreitinho, que vai ficar mais bonita a minha costura francesa no final. Então, eu vou subir aqui, ó, na minha. Na sua, eu não sei como é, mas eu vou subir. Deixa eu ver se tá subindo mesmo. Pera aí que eu mostro pra vocês agora, pera aí. Ó, vou costurar e vou ver. Eu achei ali muito grossa, então eu ajusto. Aí, ó, ela já ficou menorzinha. É esse tamanho que eu preciso. E eu vou fazer isso, passar em toda a volta da minha saia. Observa que cuida pro tecido não entrar. Passa sempre a mão aqui por baixo, pra não correr o risco de cortar seu tecido errado aqui no overlock, tá? Se não tem prática, refila na tesoura, tá? Feito isso, olha só, fica mais bonitinho aqui na hora de desvirar, fica melhor pra não ficar desfiando o tecido, tá bom? Então, eu refilei e ao mesmo tempo já limpei. Agora, eu vou novamente costurar como se eu tivesse agora costurando certo, né? Porque tá do lado direito. Agora, eu vou dobrar. Você pode já passar ferro, tá bom? Mas aqui, ó, eu vou dobrar e vou costurar de novo. Rebatendo essa costura. Olha só, aqui ficou um pouquinho saindo, tá vendo? Porque dobrou aquilo que eu falei pra você. Tem cuidado pra não dobrar, porque senão fica feio do lado de fora, do lado bonito. Aí eu tenho que... Aqui vai ficar no avesso, não tem problema, tá? Mas puxa aqui, ó, tira. E aí agora eu dobro e costuro de novo, fazendo esse acabamento. 1 centímetro de costura, mais ou menos, 7 milímetros, 8, dependendo aí, 1 centímetro. E aí eu vou ajeitando aqui, ó, sempre, a dica de costura é... Ajeita aqui, ó, tudo bonitinho, puxa, segura aqui, ó, com as suas mãos de fada.
E aí, a nossa peça fica linda do outro lado, tá vendo? Franzido. E aqui também ela fica com um acabamento bem feitinho. Depois que a gente passa ferro, isso aqui quase não aparece, tá? A gente vai passar ferro colocando pra baixo. E a gente vai fazer isso na outra saia também, franzir e aplicar do mesmo jeito que a gente aplicou essa, ok? Aí, gente, ó, vai ficar assim, com 3 saias, ó. Aqui eu já uni uma no cós, outra, e a outra saia eu já uni aqui também, então tá com o acabamento, ok? Amores, aqui, ó, eu já franzi também a parte aqui, ó, do forro, do mesmo jeito que a gente franziu as outras, né? E eu vou unir aqui já nesse cós, tá bom? Ó, vou dobrar, encontrar aqui o meio, né? A metade. Faço um pique aqui, ó. E a gente vai distribuir esse babado. O babado, da mesma forma, eu encontro aqui o meio, né? E distribuo esse franzido. É um pouco, né? Passando. O que eu quero aqui? Que esse lado brilhoso fique assim, em contato com a pele. Então, eu vou colocar direito com direito, tá bom? Aqui, ó. Aí, eu começo sempre marcando o centro, né? Meio com meio. Sempre na costura a gente precisa ter esses pontos de partida aqui, ó. Meio com meio. E aí, eu vou lá pra ponta e ajusto aqui. Vai ficar com um pouquinho de sobra, mas é bem pouquinho. Eu gosto sempre de deixar passando aqui o cetim, tá bom? Na parte da lateral, porque o cetim desfia mais, ele é mais trabalhoso. E aí, ó, o que ficar aqui eu encaixo, eu vou franzindo manualmente ali, enquanto eu vou costurando. Aqui do mesmo jeito, ó, deixa um pouquinho pra lá, o que sobrar aqui eu já vou encaixando. Não vou puxar linha nem nada aqui, tá? Porque essa é a parte interna. Lembrando que aqui, ó, você pode mais ou menos encontrar metade, metade e já posiciona aqui, ó. E alfineta também, porque isso ajuda no caimento, né, depois. Da mesma forma aqui, ó, alfineta. E aí, vamos lá costurar. O que é que eu faço sempre? Geralmente eu falo pra vocês. Eu uso sempre com o franzido pra cima. Mas aqui, como eu quero costurar direitinho aqui, ó, eu vou deixar o franzido pra baixo. Como é o forro, não vai ter problema, tá bom? Porque eu acho que fica mais bonito, quando é o lado direito, eu colocar assim. Opa. Dá retrocesso. E aí, eu vou costurar aqui em cima da linha. Vou encaixar aqui, ó, o máximo que eu consigo. E eu vou sempre ajustando aqui. E formando meio que umas preguinhas pra encaixar todas as pecinhas. E aí, eu costuro. Algumas partes vão ficar mais franzidas que outras, tá tudo bem. E assim, ó. E eu vou costurar toda a parte do cós na saia. Alinhando sempre direitinho aqui, ó. No final, ó, tá vendo como fica bonito o forro do outro lado? Olha só, gente. Gente, é uma peça muito rica, meu Deus do céu. Eu amo trabalhar dessa forma, eu tô entregando pra vocês aqui uma peça maravilhosa, tá vendo, ó? Agora, eu vou fechar a lateral e aplicar o zíper, tá bom? No caso aqui, nessa lateral, antes de fechar a lateral, eu vou aplicar o zíper, porque depois eu vou fazer um acabamento aqui, ó. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar um viés aqui na barra da saia, ou então a gente pode fazer uma bainha de lenço, tá? No caso, é exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer desde o forro até a parte ali, ó, uma bainha bem fininha,
Pra poder, eu prefiro às vezes do que colocar o viés, tá? Como é um tecido fino, não vai dar volume. Então eu faço aqui, ó, uma bainha bem fininha, só pra deixar esse acabamento bonito depois que a gente costurar, tá bom? Tô começando aqui, ó, no forro. Se você quiser, você pode só passar overlock, tá bom? Deixa pra cima essa parte aqui. No cós aqui não precisa, tá? Você vê que eu deixei passando aqui justamente por isso. Na parte aqui da entretela não precisa costurar. Aí agora eu recomeço aqui, ó, põe pra cima ali também e faz a mesma coisa nessa parte aqui, tá bom? Aqui, ó, onde ficar maior, você vem com a tesoura e refila. Você refila aqui, ó, morrendo em zero, tá? Faz isso na mesa, eu tô fazendo assim pra que você consiga visualizar melhor. Eu vou dobrar assim, ó, até aonde vai ser o tamanho do meu zíper, tá bom? Ó, de lá do meio, né, do cós, até aqui mais ou menos. E depois eu vou fazer uma costura francesa, fechando isso aqui, tá bom? Então, até aqui no tamanho do meu zíper, eu vou fazer essa bainha assim. Aqui eu já faço o retrocesso. Aí você vai ver que eu fiz a bainha até onde vai ficar o zíper, porque depois aqui, ó, essa dobrinha, essa sobra, eu consigo fazer aqui um acabamento com a costura francesa, assim também, tá bom? Pra ficar mais bonito, mais bem acabado. Agora, na parte ali do forro, eu preferi fazer toda porque o forro é por dentro e é menor, né? Não teria necessidade. Aí, do outro lado, eu faço a mesma coisa. Só que agora eu vou começar, né, pela parte da saia, no caso, porque eu tô começando por aqui. Aí eu venho com o outro lado e já marco aqui, ó, deixando isso aqui certinho, tá bom? Até onde eu vou costurar, que é até onde é o meu zíper. Olha aqui como que tá, ó, certinho. E já ponho o alfinete aqui de até onde que vai essa costura, onde você vai começar. E aí, a gente começa aqui, dobrando, vou alfinetar mais pra baixo, tá? Dobrando fininho e dobrando de novo. Você pode até colocar um alfinete, se você preferir. Aqui, ó. Só é colocar um alfinete que segura, tá bom? Aí você estica, achou a agulha, ó. E começa a costurar. Tira o alfinete, ajeita o tecido, estica aqui, ó.
e vamos costurar até lá. Agora nós vamos aplicar o zíper. Para aplicar o zíper, o que eu preciso fazer? Sempre eu vou aplicar primeiro, né, no lado bonito aqui da peça. Vamos tirar aqui o excesso de linha para depois não ficar enganchando. E aí, é um zíper comum, tá vendo? Mas eu vou aplicar ele um pouquinho mais estreitinho. Vou trocar o calcador aqui, ó. Eu vou aplicar esse zíper assim, né? A linha direitinho aqui, ó. Opa, aqui não, tá, gente? É aqui onde tá vincado, né? Que é o início do nosso cós. Ó. Alinho aqui. Eu gosto até de deixar um pouquinho maior, passando o zíper aqui, para que eu consiga, para que não costure em cima do ferrinho, tá bom? Eu não gosto que o ferrinho fique aparecendo, então eu puxo ele aqui, marco aonde que eu vou começar, e aí eu posiciono o calcador aqui do jeito que eu preciso, ó. Esse daqui eu consigo costurar dos dois lados, então, eu sei que eu quero costurar aqui, eu posiciono ele com a partezinha branca pro lado direito. Aí eu venho aqui e abaixo no calcador. Travou ali, tá vendo? Eu tô com esse lado aqui livre, que é onde eu vou costurar. Coloca essa parte aqui do cós pra cima, pro acabamento ficar bonito depois no final. E a gente vai começar aqui a costurar. A linha aqui também, ó, na costurinha que você fez, tá bom? Levanta o zíper. Essa parte aqui, a gente pode alfinetar o zíper. Por exemplo, eu vou alfinetar ele aqui, ó, bem no cós. No finalzinho aqui do cós. Porque aí ele sustenta, tá vendo? Não vai ficar escorregando. Deixei passando aqui um pouquinho, vou começar a costura na linha aqui, no ponto certinho da linha, onde a gente vincou no ferro. Vou deixar o zíper fechado, tá bom? E vou começar bem ali mesmo no começo. Ó, dou retrocesso e vamos costurar. Bem rente ao dentinho do zíper. Eu coloco o zíper, gente, de várias maneiras. Mas assim, varia do tecido, da forma com que eu fiz o acabamento. Tudo isso conta na hora de fazer o zíper, do modo como eu faço o zíper, tá? Tô chegando aqui no final, dou retrocesso. Olha só, tá vendo? Ele fica aqui, ó, não muito, aqui, ó, ele ficou bem pertinho aqui, eu vou passar o cursor pra ver se tá enganchando. Se tiver, eu folgo, mas não tá enganchando, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, e passo mais uma vez, porque aqui no zíper, ele tem um fiozinho aqui que é onde a gente deve costurar, tá? E aí, ó, quanto mais perto a gente chegar, mais fininho fica esse zíper, mais delicado. Não é um zíper invisível, tá? Geralmente, naturalmente, eu usaria um zíper invisível aqui, ó. Vou abrir pra fazer essa segunda costura. Eu faria um zíper invisível aqui, se fosse... Dependendo do modelo, mas como é franzido, esse zíper aqui dá bom. Ele aguenta mais, não quebra com tanta facilidade, então tem aí as vantagens, tá bom? Aí, ó, tô refazendo a costura aqui, porque zíper é isso, né? Você faz, olha se ficou bom e aí faz de novo.
Agora, como que eu vou prender esse zíper do outro lado para que ele fique também com um acabamento bonitinho assim, ó. Ó, gente, ele é até um pouquinho mais escuro, não consegui encontrar do mesmo tom. Mas aqui o franzidinho da saia, ó, você vê, quando eu virei, ele já tá o franzidinho escondendo o zíper, tá vendo? Ó, já tá escondendo. Aí eu vou pro outro, eu pego a saia, o outro lado da saia, e vou unir aqui, né? Aí, eu vou ajeitar isso daqui, vou posicionar direitinho aqui, ó, a costura, ó, costura com costura, tá vendo? E aí, alfineto. Eu vou sempre alfinetar aqui nesses pontos de encontro, porque essa costura do cós precisa encontrar a costura do outro lado para ficar isso aqui, esse acabamento aqui bem feito, né? Aí eu venho aqui, ó, no caso aqui na dobra, ele já ficou passando um pouquinho, mas é porque eu tô vendo uma diferença aqui na costura no final, ó. Mas não tem problema, eu dobro, pra no final, no forro, não tem problema se ficar passando um pouquinho, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu ajusto ele aqui também, ó. Você não deixa os seus puxado assim um pouco com a curvinha, senão depois ele faz essa curvinha na saia, tá? Você deixa ele retinho, rente, não estica o tecido, estica só um pouquinho, ajustando, acomodando esse zíper aqui. E aí você alfineta para segurar e você começa a costurar aqui, ó, de onde era a costurinha no final, tá vendo? Do mesmo modo, ali o calcador vai ficar do mesmo jeito, porque eu vou costurar desse lado. Eu prefiro costurar assim no zíper. Eu acho que vale a pena, fica bem bom, tá? Aí agora eu vou até o final. O zíper tá fechado. Tiro o alfinete aqui, ó, que tava marcando. Confere essas costuras, se estão se encontrando aqui de verdade. Já não tá encontrando direitinho. Aí eu venho, alinho ali, ó, seguro. Minha mão vai ficar um pouquinho na frente, porque eu preciso segurar, tá? Pra não sair do lugar que eu tirei o alfinete. E aí, eu ajeito aqui até onde vai ser costurada essa parte aqui, tá bom? Eu vou dar retrocesso, porque é entretelado, se eu precisar descosturar, não tem problema. Agora, a gente vai conferir se a costura deu certinho aqui, ó. Olha só, como essa daqui ficou lá embaixo, essa daqui ficou em cima, tá vendo? Isso aqui não pode ficar que dá um... Eu não gosto, no meu olho não tá bom, então eu vou descosturar e ajeitar isso aqui, tá certo? Ó, essa daqui ficou mais baixa, essa ficou mais alta. Foi a última que eu costurei que ficou mais alta. Eu percebi isso, que tava acontecendo isso. Então, eu vou descosturar, vou alinhar aqui, ó, também, pra ver se não foi aqui. Foi aqui, ó. Aqui você vai unir o finalzinho do franzido com o finalzinho do franzido. E aí, a gente vai encontrando isso como medida. Não deu certo, eu vou lá e descosturo, tá? Descostura mesmo, gente. Eu tô fazendo aqui na real, pra você ver o que acontece. O que eu fazia antes, quando eu não tinha muita experiência, eu alfinetava, depois eu alinhavava, e aí depois eu vinha costurando. Aqui, ó, geralmente isso não acontece mais, porque eu já sei alinhar bem, sabe? Só que, quando o tecido é fino, pode acontecer, como aconteceu aqui. Então, eu vou desfazer, porque o capricho vale a pena, né? Eu vou desmanchar isso aqui e vou fazer de novo. Eu não consigo deixar passar e os acabamentos ali não tá bem um encaixando no outro. Não, eu não gosto muito. Aí eu venho e desfaço até lá embaixo, ó. Aqui eu tinha feito retrocesso, ó, que eu confiei.
Mas deixa pra fazer o retrocesso na segunda vez que você vier reforçando essa costura, tá? Tira aqui, ó, toda a linha que ficar, pra depois não atrapalhar no zíper, tá? E aí, agora, eu vou alinhar isso aqui, ó, direitinho com a parte dali, ó. Eu venho aqui, ó, e marco aonde que vai costurar, onde que vai encaixar ali, ó. Pra eu não me perder, tá? Marquei aqui onde tá o cós, é onde eu vou ter que posicionar esse outro aqui. Deixa eu encostar bem pra que você veja. Aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou colocar um alfinete. Percebe que eu nem descosturei aqui no cós, lá em cima, ó. O pouquinho que ficar aqui não vai fazer diferença. Aí eu venho aqui e alfineto, ó, pra segurar isso aqui, pra não sair mais do lugar. Tá vendo? Eu alfinetei assim, pra lá. E aí, a partir de agora, eu venho e ajusto esse zíper. Por quê? Você percebe que ali já tá certinho, né? E aí, a gente vem e costura. Eu vou alfinetar, porque quando eu não alfineto, ele move quando eu tiro, eu vou encaixar ali na máquina. Então, eu vou alfinetar, ó, alfineto, prendendo aqui na parte de baixo. Tá bom? E aí, agora eu vou pra máquina. Começa do mesmo lugar que parou do outro lado. Vou tirar o alfinete aqui só agora, da parte do cós. E aí, agora eu finalizo. E a gente vai ver se deu tudo certo. Olha só. Agora sim, né? Encaixou direitinho, tá vendo? Então, é isso. Aí, agora, o que eu vou fazer é esse acabamento aqui, ó, da parte da finalização da costura, onde a gente finalizou, ó, eu vou fazer uma costura aqui, ó. Eu puxo, deixo o zíper assim, ó. Você vê que minha mão lá embaixo tá segurando, ó. Costura com costura aqui, logo abaixo, né, do zíper. E aí, eu vou começar, vou unir aqui e vou fazer uma costura perto. Não faz muito perto, porque senão pode rasgar isso aqui também, fragilizar seu tecido, que não é legal, né? Então, eu vim aqui, ó, costurei aqui até o final, e aí eu dobro isso aqui, até onde tá com a bainha, eu vou costurar. Então, eu vou posicionar. Agora, eu vou mudar o meu calcador. Ele tava assim pra cá, e ele vai ficar agora pro outro lado. Pra mim, facilita. Mas na hora de você costurar, você vai perceber como que fica melhor aí pra você manusear. E aí, agora, eu posiciono isso aqui, ó, dobrando, como eu já mostrei, né? E a gente vai fazer uma costurinha de fechamento, isso aqui pra esconder esse finalzinho aqui do zíper e começar a nossa costura da lateral, né? Só que sem forçar muito, tá bom? Para não correr o risco de rasgar esse tecido. Então, ajeita aqui. Puxa direitinho para ficar alinhado mesmo as costuras aqui, ó. Você pode até alfinetar, se você quiser, se facilitar. Eu prefiro que eu ajeito e alfineto.
E aí eu vou pra máquina e posiciono. Ó, pegou ali atrás, não pode, senão na hora de costurar pega também. Então, podia ter costurado antes? Poderia também. Dá certo, né? O acabamento também. Ó, passou aqui e passou aqui. No mesmo tamanho, mais ou menos, a distância aqui, ó, da linha da costura até o alfinete. Do outro lado, do mesmo jeito, a mesma distância, ó, da linha até o alfinete. E aí, eu venho aqui, posiciono na máquina, dobra assim, né, pra facilitar. Posiciona na máquina e é como se você fosse fazer uma costura fechando aqui a lateral. O mais estreito possível. Mas não muito, para não fragilizar também. E aí, você começa, ó, dá retrocesso. Se você não tiver muita experiência, nem dá retrocesso ainda. Primeiro faz e depois volta, vê se deu certo para fazer o retrocesso. Aí, agora eu vou vir costurando, costurando até morrer em zero aqui, tá? Porque aí eu vou fazer o restante da costura com a costura francesa. Morrendo em zero, gente, é como se eu estivesse fazendo uma pence, ó. Eu venho descendo, venho, aí ele vai curvando, curvando, curvando até finalizar, entendeu? Aí a gente vem aqui do outro lado e vê se deu certo. Olha, deu certo, tá vendo? Fechou aqui, ficou bonitinho, escondeu o zíper, tá vendo? Que é o que eu queria mesmo. E aqui, ó, ficou certinho, não ficou puxando, não ficou rasgando, tá vendo, ó? Não ficou prega aqui, ficou tudo bonitinho. E aqui é a abertura da nossa lateral. Agora, eu venho aqui, ó, na abertura e a gente vai fazer a nossa costura francesa, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo aqui, ó, o restinho que ficou, e eu vou fazer a primeira costura francesa. Vamos trocar o calcador, que agora eu já não preciso mais dele, né? Eu tô usando esse aqui porque o outro meu tá ruim e eu ainda não fui comprar. Aí, aqui eu já tiro o alfinete que tava segurando na hora de prender o zíper. E eu vou costurar a costura francesa aqui, né, no final. Como se eu tivesse realmente costurando desde o início, tá bom? Então, aqui, ó, alinhou aqui, conseguiu, aí eu venho e ponho o alfinete. Aí, venho aqui no babado, né? E a gente põe o alfinete também, aonde as costuras vão se encontrar. Para que isso fique bonito, né? Depois que a gente costurar tudo. Alfineta. Vou lá no outro também, no outro franzido. Gente, se ficar um maior, um menor, é natural, isso acontece. Você estica um pouquinho o tecido ele é maleável, ele tem um pouco de elasticidade natural. Então, você encaixa aqui, ó, entendeu? E aí, a gente vai passar uma costura bem retinha, bem estreitinha, né? Porque depois a gente refila e faz o acabamento. Vocês vão ver que no final vai dar certo. Parece que não vai dar, mas vai dar certo. É só seguir o passo a passo aí direitinho. Se não, você pode fazer overlock ou então a bainha completa e costurar normal sempre. Tira o alfinete. Sempre segurando pra ficar os dois certinho. Tira o alfinete.
Aqui, ó, na parte da barra. Aparentemente tá ficando menor do que o outro, ó. Aqui, ó, meio centímetro. O que é que eu faço? Eu puxo um pouquinho e ajusto. Aí, agora a gente vai refilar isso daqui e costurar de novo. Ó, vou refilar aqui na overlock, tá? Não vou nem mostrar pra vocês. Fiz aqui o overlock, ó, na lateral. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá o zíper, pra você entender o que que eu fiz. Aqui tá o zíper, aqui tá a costura que a gente fez, né, até o final. E aonde eu comecei a costura francesa. Aí agora eu vou jogar isso aqui pra dentro e costurar de novo, né? Agora sim, do jeito certo, pra ficar bonito por dentro e por fora. Ó, aí eu venho aqui, ó, aonde eu fiz a costura, lembra que eu vim morrendo em zero aqui? Agora eu vou costurar de novo, só que normal, passando a costura aqui certinha, tá bom? Gente, só por essa dica aqui, vocês precisam dar um like e comentar muito, muito, muito nesse vídeo, tá bom? E se inscrever no canal também, tá? Porque, sinceramente, é um tipo de acabamento que você tem que pagar, né, nos cursos aí e ainda não aprende a fazer um acabamento assim, tá? Você aprende a fazer acabamento normal, comum, mas eu quero te ensinar de uma forma que você consiga aí fazer para você realmente ter uma peça que valha muito a pena e que você possa fazer roupa de festa, porque é o que realmente agrega pra gente, né, que costura. Não só ficar fazendo costura, que a gente não pode cobrar um valor tão agregado, né? Então, eu quero mesmo que você se diferencie aí, é por isso que eu tô ensinando pra você do jeito que eu faço aqui no ateliê, entende? Ó, eu venho, dou retrocesso, e aí agora é onde eu finalizei antes e é onde tá a minha costura francesa. Vocês vão ver que do outro lado vai ficar perfeito. Aí agora sim eu venho, ó, e vou com essa costura, dobro aqui, e vou com essa costura até a barra. Ela não dá pra ficar tão fininha, tão delicada, quanto no vestido de festa que a gente faz uma saia godê, por exemplo, mas fica um acabamento muito bonito também, tá bom? Vale a pena. Eu gosto, eu prefiro do que overlock. Eu sou aquela, gente, que prefere ter uma roupa bem acabada do que ter 3, 5 que não tem um acabamento tão bom e que não é tão boa, sabe? Eu prefiro ter peças que eu vou usar aí muitos anos, peças que eu consiga compor looks que diferencia, para que eu tenha um guarda-roupa funcional e que eu não precise estar fazendo peças para mim em todo momento, tá? Então, assim, geralmente eu faço novas peças, quando eu dou mesmo, eu tiro as que eu já tenho, eu dou para alguma pessoa que eu sei que gosta, né, que vai usar realmente, e aí eu vou e faço outra para mim. Mas é aquela peça que vai ficar, vai perdurar por anos. Não é igual uma roupa que você compra baratinha numa loja, entende? Que não vai durar tanto. E isso você tem que entender que é isso que você diz para suas clientes. Que o seu acabamento é diferenciado. E que se você quiser cobrar mais barato, você faz uma roupinha comum, como faz, né, nas indústrias, que faz bem rápido ali aquela roupa, sem pensar nesses detalhes. Aqui eu finalizo, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou lindo do outro lado. Nem parece que a gente fez a costura dessa maneira. E aqui, isso aqui tudinho, o forro vai encobrir, tá? Olha.
Percebe que ficou uma costura única? Tá vendo? E aí, ó, certinho, nossos franzidinhos. Agora, a gente vai embutir pra ficar bonito e depois nós vamos embutir também essa parte aqui do forro, tá? Eu vou abrir o zíper e vou aqui, ó, dobrar. Lembra que eu deixei passando aqui, ó? Vou dobrar o zíper assim, ó. Assim. Deixa eu ver o lado que ficou certinho, foi esse, né? Eu vou deixar o zíper. Não, foi o outro lado. Esse daqui ficou bem certinho na linha, tá vendo? Mas eu vou começar por esse daqui, que aí eu alinho o outro a esse aqui. Aí eu venho com esse zíper, dobro ele assim, ó. E faço ele, deixo ele ficar bem certinho aqui, tá vendo? Aí eu venho e dobro, ó, dobrou o ferrinho tá aqui, ó, alinhado, tá certo? Tá vendo que formou um ângulo de 90 graus aqui? Aí eu venho e viro isso aqui. Põe a saia aqui, ó, toda pelo avesso, tá? Pra facilitar. Ó, aí eu venho aqui e vou agora, dobrei ali, ó, deu certinho, eu venho e alfineto nessa parte aqui de cima, alfineta pra segurar, e aí eu venho com o forro alinhando aqui, ó. Ó, tá bom? E a gente vai passar uma costura, eu venho aqui até o final do zíper, tá? Vim até o final do zíper. E vou passar uma costura aqui, ó, seguindo essa mesma costura que eu já tinha aqui anteriormente, tá bom? Aí eu venho, eu vou trocar o calcador de novo. Pro lado de cá, né, que eu preciso levanta aqui, põe o alfinete, ó, tá vendo que eu coloquei ele pra lá, a cabecinha dele tá lá, fica ruim pra eu tirar. Aí você vem e coloca o alfinete assim, ó, atravessadinho. Tira o outro que a gente marcou, posiciona aqui, abaixa, vai enganchar um pouquinho aqui no início, ó, tá vendo? Ele parou. O que que eu faço? Levanto um pouquinho e a partir de agora eu ajudo, ó. Ah, gente, tá? O ponto tá bem grande, que eu tava fazendo a bainha. Eu vou voltar e fazer de novo, tá? Ó. Enganchou. Levanto e agora eu ajudo. É assim, ó. E aí você vai fazer isso. Olha aqui do outro lado, ó, pra deixar essa costura aqui tudo pra cima. Porque na hora de fazer o acabamento, a gente vai embutir e esconder ela aqui. Aqui tá bem grossinho, passa devagar. Aí você vem até o final. Chegou aqui no final, dá retrocesso, tira o alfinete e a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Como que eu vou saber agora, Lara, se deu certo? Tá vendo? Eu embuti, eu dobrei e costurei. Aí agora eu venho aqui, ó, coloco a mão pelo outro lado e desviro isso aqui. Assim eu tenho um zíper embutido. Olha só. Tá vendo? Ah, e você não vai botar nada aqui? Não, gente. Meus zíperes, geralmente, eu só faço o acabamento dele aqui. Ele não quebra, não desce, tá? Se você quiser, você pode colocar um colchete, né, por dentro pra segurar. Aí, agora, pro outro lado ficar bem bonito assim, eu vou fechar isso aqui, olha, pra encaixar, né? Porque a gente encaixa aqui e encaixa aqui também, pra bater bem bonitinho isso aqui. O que que eu faço? Tá fechado o zíper, né? Eu sei até aonde que vai. Eu dobro aqui de novo, ó.
Olha, percebe que quando eu faço isso aqui, ó, já fica no jeito. Aí eu dobro aqui e alfineto do mesmo jeito que eu alfinetei da outra vez. E a gente vai abrir o zíper para facilitar a costura, né? Eu deixei o zíper fechado só pra gente marcar. Marquei aqui, uni, eu venho aqui e abro o zíper para facilitar a nossa vida na hora de costurar. Eu vou abrir completo, tá vendo? Aí, ó, já ficou aqui mais ou menos. Venho, se você não tem experiência, não começa dando retrocesso. Costura, ó, fecha o zíper pra ver se deu certo. Se deu certo, você volta e faz o retrocesso aqui, tá bom? Opa. Aí eu vou de novo, ó, do mesmo jeito que eu fiz o outro, eu vou posicionar aqui por cima até o final do zíper. Deixa aqui pra cima. Alfineta aqui no final do zíper. Pra eu saber até onde que eu vou costurar. E eu vou começar pelo outro lado, porque eu já sigo de referência a minha costura anterior aqui. A primeira costura do zíper, né? Abaixa. Dá retrocesso. Vai até lá em cima. O alfinete, do mesmo jeito, ele tá com a cabecinha pra cá, que fica melhor, né, na hora de fazer, de marcar. Mas depois que tá marcadinho, bonitinho, aí a gente vem e atravessa o alfinete do outro jeito. Aqui, ó, ficou meio uma curvinha, só ajeita aqui com a mão. Tira o alfinete pra não quebrar. Não faz retrocesso. Não fiz retrocesso, tá? Aí a gente vai desvirar do mesmo jeito, olha só como ficou. Aí a gente vem, desvira de novo, ó. Desvira, olha só. E quando a gente desvira essa peça, ela fica toda bem acabada. Aí eu vou observar se o zíper tá dando certinho, se ficou bonitinho aqui no acabamento, ó. Olha só, encaixou, tá vendo? Encaixou certinho isso aqui. Às vezes, ó, lá no início, meu zíper ficava assim, ó, meio torto. Eu tenho até algumas saias que tá assim, torto. Mas é só fazer isso, assim como eu tô te mostrando, que você consegue, tá vendo? Ó, eu vinquei, e mesmo onde eu vinquei, não deu certo, tá? O vinco aqui ficou menor, porque na hora de costurar aqui, eu costurei um pouco mais errado. Mas tudo isso a gente, lá no final, a gente consegue ajustar, tá vendo? Ficou lindo aqui. Aí, ó, do outro lado, aqui no forro, ó, tá vendo? Ele ficou um pouquinho mais acima, só que é do lado de dentro, não tem muita diferença. Aqui que precisa ficar bem bonito. No caso aqui, foi porque eu precisava diminuir a margem de costura aqui do cós. Então, provavelmente na hora que eu passei ferro, ficou um pouco torto e eu não percebi. Ou então, na hora de costurar, eu costurei a mais, pegando um pouquinho aqui, tá? Um pouco a mais. Mas, se eu tivesse percebido isso antes, eu viria e consertava. Só que agora não faz sentido, né? E aí, a gente ficou assim, com essa peça assim. Agora, nós vamos fechar o forro todo pra cá e ele vai ficar com um acabamento bonito, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Aí, eu venho aqui, pego o forro agora. Como o forro, a gente fez a bainhazinha até o final, eu só vou passar uma costura, tá? Mas se não tivesse feito isso, eu faria do mesmo jeito que eu fiz lá no outro, né? Aí a gente vem aqui, já não tem tanto detalhe, porque não vai ficar pelo lado que tá mostrando, né? Então, a gente só faz um fechamento aqui, dobra, ó, do mesmo jeito. Puxa aqui, ó, dobra, e aí a gente vem e faz uma costura. Nesse caso aqui, vou trocar para o outro lado.
Vou alfinetar aqui só para vocês visualizarem. Melhor por aqui. Olha só, alfinetei aqui e aqui. Aqui ficou um pouquinho mais torto, não foi? Mas também aqui no forro não faz diferença. É um detalhe que é imperceptível. Mas você já treina, né? Então, aqui, ó, alfinetei, pegou dos dois lados, eu venho aqui, coloco na máquina. Ajusto, ajeito tudo direitinho, dobro o zíper pro lado de cá, né? Pra não pegar no zíper, na parte que tá o acabamento, né? Ó, puxo todo mundo pra cá. Veja onde tá o alfinete, abaixo o calcador. Tiro o alfinete, abaixo a agulha, tiro o alfinete, abaixo o calcador e agora eu alinho aqui, ó. E eu vou fazer uma costura reta de acabamento. Ó, dobra aqui pra a agulha não pegar, dá retrocesso e aí vem até o final. Agora a gente vai até o final, mesmo com esse calcador, tá? Se direciona por aqui, para a sua costura ficar reta. E a gente vai fazer a bainha do forro e assim a gente vai finalizar a nossa peça. De fato, agora, vamos finalizar. Corta aqui todas as linhas que estão em excesso. Ó. E aí ficou assim, preso, tanto no de lá quanto no de cá. Aí agora, a gente tem um acabamento de uma peça com um acabamento bonito por dentro. Olha isso, gente. Meu Deus, olha só. E agora só falta a bainha, que eu vou fazer a bainha aqui pra dentro. Deixa eu trocar o calcador. Eu vou já virar aqui, ó. Aqui eu podia ir lá no overlock fazer a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer porque é no forro, não vai ficar tão à mostra assim. Eu vou só acertar aqui, né? E aí a gente vai dobrar e dobrar de novo. Abre aqui as costuras, aí vem, dobra e dobra de novo. Eu vou... Ah, não fez o acabamento aqui, gente, ó. Deixa eu dar retrocesso aqui no final que eu não fiz. Pronto. E aí eu dobro, ó, e dobro de novo. Posiciono lá. Ajeito, já ajeito girando aqui. E vou dobrando e costurando. Dá retrocesso, aumenta o ponto. Tanto pra fazer mais rápido, como pra ficar mais bonito, que o acabamento fica mais bonito.
Aí agora, ó, já fiz a bainha também aqui do forro. O que que a gente precisa finalizar aqui? Eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras. Muita gente prende assim, ó. Só que eu vou mostrar pra você por que que não é legal. Prende aqui, ó, costura aqui e passa no overlock e pronto, né? E desvira, porque o forro embute aqui do outro lado, não dá pra ver, né? Nesse caso, eu não faria dessa forma, porque tem um tecido aqui fino demais e ele vê o acabamento por trás. Então, ia ver toda essa listra aqui do tecido que vai ficar, né, do excesso de tecido. Eu, geralmente, coloco todo mundo aqui pra dentro, ó, dobro. E aí, eu pesponto aqui, ó. Por isso que eu já, na hora de fechar no zíper, eu coloquei todo mundo pra dentro. Ó, deixa eu abrir aqui. Eu boto todo mundo pra dentro lá, todo o excesso de costura pra dentro, passo a ferro, deixo todo mundo pra cá e eu venho com um pés-ponto aqui por baixo, ó, fazendo um pés-ponto. Aí agora a gente vai fazer o acabamento aqui do cós. Aí eu venho e passo a ferro. Ajeito aqui, ó, não deixo o tecido por cima, tá bom? Nessa parte aqui do início é um pouco mais chatinho, mas você consegue. Ó, puxa, apoia aqui, ó, e vem com o ferro, só com a pontinha do ferro mesmo. Segura, põe pra cima. Nesse caso que tá com entretela, não precisa, a gente já vincou, né? Então ele tá virando bem fácil. A gente já vincou na entretela, tá vendo? Ele já vinca bem fácil. Então, eu venho e, ó, só ajeito aqui o cetim, pra o cetim ajustar também, ó. Ele já vira naturalmente, porque a gente fez, né, esse vinco antes. Lembra lá que quando a gente fez o cós, aplicou a entretela, foi exatamente o que a gente fez, foi já pensando nesse acabamento aqui, tá? Ó. Se a gente não tivesse vincado antes aqui, ó, tá vendo que ele já tá viradinho? Ia dar muito trabalho, porque você ia ter que ficar puxando aqui, ó, pra não ficar dobrado, sabe? A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, na parte externa, né, da saia. Ao mesmo tempo, eu já venho também fazendo esse franzido, assentar aqui também. Tá vendo? Tirando o volume dele. Puxa. Ai, Lara, são muitos processos. Sim, não pode ter preguiça, tá, gente? Se a gente quer uma peça bem feita, poxa, é uma peça pro final do ano. É uma peça que é um momento, né? Um momento especial. Eu tenho muito isso comigo, de que o vestir fala muito sobre quem nós somos, né? Então, eu sou uma pessoa muito caprichosa, eu sou perfeccionista, perfeccionismo não é algo positivo, não, mas, tipo assim, é meio que a gente usa como um termo positivo, né? Mas, na verdade, eu sou detalhista, não é nem perfeccionista mais. Eu sou muito detalhista, eu sou ligada nos detalhes, eu gosto das coisas bem acabadas ali, bem feitinhas, sabe? O perfeccionismo entrava para me paralisar, né? Porque eu nunca achava que estava bom o suficiente. E na verdade é meio que uma sabotagem, uma autossabotagem, né? Até que eu percebi. Mas assim, os detalhes é importante a gente ter esse olhar. Então, hoje eu sou muito detalhista. Eu era, sempre fui, mas o perfeccionismo no sentido de querer fazer tudo perfeito
nunca tava bom. Então, eu demorei de começar, demorei de divulgar meu trabalho por conta do perfeccionismo, que não me ajudou em nada. Mas o detalhe, vale a pena você ser detalhista, tá? Porque faz diferença aí no final, no acabamento, na sua peça, né? Agrega valor ao seu serviço. Aí, aqui agora, ó, eu já vi que dobrou, a gente vai à máquina costurar. Aqui, ó, pra começar, eu venho, tá todo mundo bonitinho lá, já sei que sim, né, que eu já coloquei, mas mesmo assim eu venho observando aqui com o dedo mesmo, observando se realmente tá. E eu vou fazer uma costura abaixo do meu cós aqui, eu não vou fazer em cima do cós. Pode fazer também, mas eu acho que fica mais bonito aqui abaixo, tá bom? Como é franzido. E aí eu venho aqui. Dou retrocesso e vou. Vai segurando aqui, ó. Olha embaixo também aqui, ó, pra não ficar dobrado. Eu gosto também de ir observando aqui, ó, colocando a mão aqui. E eu vou fazer isso em toda a volta. Põe a mão aqui por baixo, ó, observa se tá dobrado. Se não dobrou, dobra. Deixa sempre a agulha baixada aqui, tá bom? E aí aqui eu vou observando, sempre observando se do outro lado, se tá dobrado. Aqui eu tô por baixo, eu tô conseguindo sentir quando eu passo a mão, tá? Ajusto ali, coloco todo mundo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, fica todo quase invisívelzinho, tá vendo? Por isso que eu preferi fazer ele embaixo, ok? E aí fica assim, do outro lado, ó, ele passa por cima do forrinho que a gente fez, tá vendo? Alguns, ó, não passou, tudo bem, mas fechou pelo menos, tá? E assim a gente finaliza mesmo essa saia, né, agora. É uma saia maravilhosa, uma saia linda, linda mesmo. Fecha aqui com o zíper, ó. Só não coloquei etiqueta, né? E ó, linda de viver. Agora a gente vai fazer o quê? A bainha da nossa saia, que a gente já tá finalizando. Uhul! É a parte que eu mais gosto quando eu já tô finalizando a peça, fazendo os acabamentos finais. Na saia é a bainha. Olha, ela tá aqui, ó, lembra que eu deixei essa orelha? Eu falei pra você, né, que a orelha é bom, que depois no final a gente consegue dobrar, ó, e não perde tanto tamanho na nossa peça. Então, eu vou dobrar escondendo os furinhos da orelha e vou costurar. Deixa eu ver se vai dar certo pra a bainha ficar mais fina. Se não der, eu vou passar overlock. Eu vou passar overlock aqui, tá? Fiz aqui a overlock, ó, passei o overlock todinho na barra. Agora eu vou fazer a bainha. Ó, fica até melhor quando a gente passa o overlock, porque ela fica toda retinha, tá? Então, se você tiver e quiser passar, passa aí também, que dá bom.
Aí eu venho, dobro e dobro de novo. Dobro uma e dobro duas, tá? Aumenta o ponto, o tamanho do ponto, para esse acabamento ficar bem bonito. Não fica esticando demais para depois ela não ficar torcida. Você só ajeita aqui, ó, e segura pra ficar retinho, né, na hora da costura. Aí vem aqui, passou, dá retrocesso e vamos lá fazer a bainha. Aí você vai dobrando sempre do mesmo tamanho, ó, dobra uma vez, dobra duas e segura. Gente, isso no início era tão difícil pra mim. Se você é iniciante, é normal que você não tenha essa segurança que eu tenho aqui na hora de fazer essa costura retinha. Mas tem exercícios que a gente faz que vale a pena, que a gente aprende a ter essa coordenação motora aqui na máquina, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre isso, contando pra você. Vou fazer uma série sobre quem é iniciante, sobre como ficar boa, né, aqui na coordenação motora. Porque é isso que dá agilidade no seu trabalho, né? Você ficar realmente segura disso daqui. Então, se tá iniciando, vale a pena treinar muito. Inclusive, eu treinei bastante nesses exercícios que eu vou mostrar pra vocês depois, em um próximo vídeo aqui. E foi assim, o que realmente vocês podem ver que toda vez que eu tô costurando, eu já tenho as técnicas de segurar no tecido, de apoiar, porque a prática vai trazendo, né, entre aspas, a perfeição. Então, vale a pena treinar, fazer os treinos. Eu vou mostrar pra vocês direitinho. Ou uma live, não sei, vou pensar. E depois eu venho com ferro, passando isso aqui bonitinho. Aqui a bainha, vocês já cansaram de me ver passando ferro aqui na bainha, né? Nesse caso é uma bainha reta, ela não fica com aquelas dobrinhas, então não precisa ficar colocando a pedra aqui, né? Só mesmo assentar assim para ela ficar mais retinha. Tirar assim essas curvaturas, ó. Aí a gente vem com ferro e passa mesmo, estica aqui um pouquinho, puxa, ó. E vai lá e passa. E aí a gente faz isso em toda a volta dessa saia. Já aproveita, passa ferro, deixa bem bonita, já no ponto, né, da sua cliente receber. Ou até você mesmo já receber aí uma peça bem bonita no final. E aí eu faço isso em toda a volta e faço aqui também, tá? Nesse caso aqui eu vinco com a pedra. Eu venho, aperto um pouquinho, ó, pra deixar isso aqui bem assentadinho, bem bonito. Olha só como já ficou mais baixinho, tá vendo? Aí eu venho com a pedra, termina de ficar bem fininho isso aqui, delicado. Não fica grosseiro, tá vendo? Então faça isso aí. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo dessa saia. Ficou linda, né, gente? Esse acabamento muito bem feito, muito sofisticado. Percebe que não é tão difícil de você conseguir fazer aí a sua peça? Agora, eu quero que você me conte lá no Instagram, tá bom? @LarainaSouzaAtelier. Se você gostou, se você aprendeu mesmo comigo, deixa aqui nos comentários. Já curte o vídeo, tá bom? Porque isso também ajuda para entregar para outras costureiras que estão aí também querendo fazer suas peças ou até trabalhar com costura, costurando de casa, assim como eu, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo e até a nossa próxima aula!